Que Deus te abençoe. Sou o pastor Valmir Santos e eu trago para você, nesta oportunidade, um testemunho forte, poderoso do sobrenatural de Deus. Gostaria antes que você compartilhasse esse testemunho com 30 pessoas e se inscrevesse no meu canal, Pastor Valmir Santos, e convidasse mais 3 pessoas para se inscreverem. Pode ser parentes, amigos. Esse número é profético, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deixe aí o seu joinha, clique também no sininho. Que Deus te abençoe. Eu tive uma experiência tremenda com Deus. Quando, em uma noite, eu estava orando no meu quarto e uma bola de fogo enorme entrou dentro do meu quarto e tomou conta de todo o quarto. Se eu fechasse os olhos, aquela bola de fogo eu continuava vendo. Se eu abrisse os olhos, também da mesma forma, eu continuava vendo aquela tocha de fogo, aquela bola de fogo. É como aquela bola de fogo andasse em minha direção. E naquele momento aconteceu um mistério. Eu não sei se aquela bola de fogo entrou em mim ou eu entrei naquela bola de fogo. Uma coisa eu sei, eu perdi as minhas forças, como aconteceu com João na ilha de Patmos, que ele caiu como morto, e como aconteceu com o profeta Daniel, que começou a tremer todo ao ver aquela visão. Eu caí e ouvi passos que chegaram diante de mim, e eu contei 7 passos. E passou um raio nos meus olhos, um raio de luz muito forte. E eu contei 7 passos que se aproximaram de mim e 7 raios que depois o Senhor me revelou dizendo que aqueles 7 raios eram os 7 Espíritos de Deus. Eu senti caído que não tinha mais forças. E foi aí que o meu espírito saiu de dentro de mim. É conhecido como deslocamento espiritual, ou deslocamento do espírito. O espírito, o meu espírito, saiu de mim e, como espírito, eu olhava para o meu corpo no chão. E eu me vi caído, morto no chão. Porque quando o espírito, que é vida, de vida, o espírito de vida, sai do corpo, automaticamente o corpo morre. Porque o corpo só vive com o espírito.
E o meu espírito saiu do meu corpo. Eu fiquei olhando para o meu corpo quando vi um anjo. E ele me estendeu a mão. E eu segurei na mão dele. E começamos a atravessar as paredes da minha casa. O meu espírito começou a atravessar as paredes da casa. E depois subimos e atravessamos o teto. E fomos em direção ao céu, passando por todo o universo. Meu corpo permanecia sem vida e o espírito saiu do corpo, pois o que faz a gente pensar, falar, aquilo que é nós mesmos não é o corpo, é o espírito. O corpo é somente uma casa, um tabernáculo, uma morada para o espírito. Quem fala, quem ouve, é o espírito que comanda. Por isso que quando meu espírito saiu, meu corpo não valia mais nada. Pois o que vale é o espírito. Isso aqui, queridos, o corpo, a carne, é só uma casa, uma morada, um tabernáculo. E aquele anjo me conduziu a uma área totalmente espiritual, numa velocidade luz imaginável. Eu olhava aquela paisagem, era como a neve branca que se perdia diante dos meus olhos. E o mais interessante é que os meus pés não tocavam naquela areia branca ou neve que realmente eu não sentia nenhum frio e nem calor. Eu sentia uma brisa que batia no meu rosto e me sentia numa alegria tão grande que eu nunca senti na minha vida. Eu estava voando sobre aquela areia branca, sobre aquela neve. E foi quando de longe eu vi um clarão, como fosse uma cidade. E realmente era a cidade, a Nova Jerusalém. O anjo me fez rodear a cidade, enorme, numa velocidade de luz. Os muros da cidade é repleta de pedras preciosas, cristais reluzentes. Ela Súria Kalamahai. Meu Deus. Havia 12 portas que elas se abriam em duas, como fossem portões enormes. E quando aquelas portas se abriu para mim, e de dentro da cidade saía um raio do sol, e aqueles raios do sol penetravam dentro de mim, que me atravessavam para o outro lado. E era uma alegria sem explicação. A palavra chama essa alegria de gozo, que infelizmente o diabo pegou essa palavra gozo e transformou ela aqui na terra para a área sexual. Mas não tem nada a ver, queridos. Quando a Bíblia fala do gozo, está falando de uma alegria muito maior, uma alegria totalmente espiritual e sobrenatural. E foi essa alegria que eu senti.
Eu entrei dentro daquela cidade, pisando agora no chão, que na realidade não era chão. Até a cidade eu estava flutuando, voando. Mas quando cheguei na cidade e os portões da cidade se abriram, eu não voava mais, eu pisava e não era no chão, pois as ruas eram de ouro, cristais. Aqui na terra, as pessoas brigam, matam, roubam por causa do ouro. Lá no céu, o ouro vai ser para você pisar em cima. O ouro vai ser para você. Os cristais tão caríssimos aqui, será para nós pisar por cima, porque as ruas são calçadas de ouro puro. Ouro batido, que reluzia a cidade. O sol era a glória de Deus que estava ali. Eu estive na sala do banquete, aonde vai ser celebrado as bodas do Cordeiro. A mesa se perdia diante dos meus olhos. A toalha era de fios de ouro, porque foi os anjos que bordaram aquela toalha que estava sobre aquela mesa que se perdia diante dos meus olhos. Clandívia, Couplefácia. Eu vi o pão, eu vi o vinho, as cadeiras de lado a lado se perdiam na minha visão. Tantas coisas que o Senhor me mostrou ali no céu. Nova Jerusalém, aonde iremos morar. Mas muitas coisas o Senhor não permitiu que eu falasse. Somente até aqui. E aí o anjo me trouxe de volta. A porta se fechou-se. O Senhor falou comigo que eu não podia ficar mais lá. E eu queria muito continuar ali. Mas o Senhor me deu ordem. Porque havia uma obra, um plano, uma missão para mim ainda aqui nessa terra. E quando terminasse, aí sim, voltaria. Era Bachúria Kandala Mahai. O anjo pegou na minha mão e voamos por cima daquela areia branca, daquela neve, numa velocidade tremenda, uma velocidade luz. E aí chegamos em casa, atravessamos o teto da casa, atravessamos as paredes da casa. Oh, glória! Ela abaixou e ela amava. E eu cheguei diante do meu corpo, lá estava caído, inerte, morto, sem vida. Sem vida. Meu Deus. Quando eu me aproximei do corpo, era como o Senhor me desse ordem. Volta. Em frações de segundo,
Foi como tivesse aquele impacto. O espírito voltando para o corpo. O mesmo espírito que saiu e deixou o corpo inerte, morto, sem vida. Agora o mesmo espírito que realmente era eu, voltava para dar vida ao corpo. Que mistério! Nosso Deus é misterioso. Nosso Deus é grandioso. Nosso Deus é poderoso. Novamente o Espírito entrou no meu corpo. E eu me lembro que eu respirei aquela respiração forte. Caído ali no chão, me levantei, comecei a adorar e glorificar a Deus. O quarto estava cheio da glória, de anjos. Teramachuri Kalabacai. Ore Labachai. E desde aquele dia, o meu ministério, a minha chamada, a minha vida, a minha história, a minha sorte mudou completamente. Completamente. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Estou no jejum da água, estou jejuando 24 horas diárias, fazendo somente uma alimentação. E estou na oração por você. Pela sua família. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Saiba disso. O céu é real. E um dia estaremos todos lá, se permanecermos na fé, na confiança, na obediência, servindo a Deus, até o dia que Ele voltar. Um grande abraço, Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo, você vai ajudar muita gente através desse vídeo. Deus te abençoe.